Fala, meu parceiro e minha parceira flamenguista. Como vai ser a semana de treinos do Flamengo? Os gambás estão reclamando muito na internet por causa da arbitragem de domingo. Eles têm alguma razão? Por que eles estão fazendo isso? Alexandre está contundido. Isso todo mundo já sabe. Mas quantas contusões ele teve desde que chegou ao Flamengo? Quer saber? Vem comigo. Eu sou Marcos Castro e esse é o canal Vamos Falar de Flamengo. Então, mas antes de qualquer coisa, eu esqueço que sou mal interessado, então vocês devem esquecer sempre. O pessoal não tá dando like, o pessoal não tá dando joinha, entendeu? Vamos fazer isso aí, não custa um centavo, ajuda demais o canal, tá? Vamos manter essa nossa relação, esse nosso bate-papo legal sobre o Flamengo, entendeu? Vamos dar as caras novas a surgir no YouTube falando sobre o Flamengo. Quanto mais canais, melhor. Você escolhe se quer os antigos, se quer os novos, novas linguagens, tá? Mas para isso eu preciso muito do like de vocês, do compartilhamento, da inscrição. Vamos lá, dá essa força aí que não custa nada, tranquilo? Então vamos começar. Flamengo folgou segunda e terça, treina quarta, quinta e sexta, 10 horas, folga sábado e treina domingo, já pensando no jogo do dia 2 de abril contra o Red Bull Bragantino, tranquilo? Então essa é a programação. Vamos falar ainda sobre esse assunto chato que é a arbitragem, tá? Por incrível que pareça, o Corinthians conseguiu, os gambás conseguiram ficar reclamando de arbitragem. Falaram que foram roubados, mas sabe qual é a intenção deles nisso tudo? É uma coisa que chama-se falsa equivalência. Como eles não têm como se defender da expulsão, que realmente foi absurda, tá? A regra diz que quando o jogador entra por cima e pega no pé, é cartão amarelo. Se pegar no tornozelo, é cartão vermelho. Ele pegou muito, por pouco, no pé. Era no máximo um cartão amarelo. Estava no ataque, a bola estava sob o domínio dele, ela ficou dividida, ele pega na bola primeiro e depois ele acerta o jogador no pé. Era no máximo um cartão amarelo. Por que isso acontece? Como eles não têm como se defender, eles querem dizer o seguinte: tudo bem, o árbitro errou a favor do Flamengo, a favor do Corinthians, mas ele também errou a favor do Flamengo. A gente também se sente injustiçado. Aí eles fazem aquela falsa equivalência, o juiz errou para os dois lados, morreu o assunto, mas não é por aí, tá? O juiz errou muito contra o Flamengo, tá? Foi a jogada no Jorginho, também teve a do Ayrton Lucas, tudo bem, errou nesse ponto para os dois lados. Agora o ponto crucial realmente foi o erro da expulsão, que condicionou todo o jogo, tá? E os árbitros, assim, no Brasil, eles são muito orgulhosos. Eu sempre comentei isso. Por que eu quero saber o nome do árbitro? Por que eu quero saber quantos anos ele tem, se ele é FIFA, se ele é CBF? Para mim, o árbitro nem devia ser noticiado o nome dele. Os árbitros aqui no Brasil, eles tiram foto na rua, eles dão autógrafo, eles têm redes sociais. O árbitro tem que ser neutro, ele tem que ser invisível no campo. A gente tem que parar com essa mania de falar: o árbitro do jogo vai ser eu não sei quem, ele tem tantos anos, apitou tantos jogos, deu tantos cartões. Isso é interessante para a comissão técnica, porque ele chega e fala para o jogador: esse árbitro aqui, ele deixa o jogo correr, esse aqui admite mais falta, esse aqui marca tudo, esse aqui dá cartão. Para nós, torcedores, para transmissão, ninguém precisa saber nem o nome de um árbitro. Isso faz eles ficarem orgulhosos, extremamente orgulhosos, se sentem astros e não querem aceitar uma intromissão ou uma interferência de um VAR. Porque no outro dia, nas redes sociais, vai estar lá: o árbitro errou e foi salvo pelo VAR. Então, quando eles vão para o VAR, eles vão totalmente condicionados a não aceitar a marcação do VAR, para não tirar a autoridade e o brilho dos nossos excelentíssimos árbitros de futebol. Na boa, eu não quero nem saber o nome de árbitros, isso tinha que acabar. A comissão técnica que fique sabendo. Nós, torcedores, nós que estamos vendo o jogo, não temos nem que saber o nome de árbitro. Eles ficariam muito menos orgulhosos. Aí um árbitro já pega um Gabigol da vida ali: eu vou expulsar esse cara. Ele quer aparecer, ele quer mostrar poder, tá? Porque aqui no Brasil os árbitros são personagens, eles têm até apelidinhos, eles são astros, tá? Então é isso, eu queria encerrar esse assunto de arbitragem porque é muito chato. Vamos falar agora sobre o Alexandre. Alexandre teve mais uma contusão na coxa. É uma coisa meio corriqueira com ele. Se vocês não lembram, o Alexandre chegou no Flamengo dia 30 de agosto de 2024. Não tem 2 anos de clube. Ele tem um pouco mais de 1 ano e meio. Né? Ele fez 1 ano em agosto. De agosto, por exemplo, são 4 meses. Então estamos aqui no mês 3. Então ele tem 1 ano e 7 meses de Flamengo. Ele teve 8 contusões musculares. 3 na panturrilha e 5 na coxa. Então ele é um jogador que tem uma tendência a ter contusões musculares. É uma coisa meio crônica dele. Aí eu te pergunto: que planejamento é esse? Que você tem um titular que tem
cronicamente contusões musculares. Você tem um reserva que ninguém confia, que é o Ayrton Lucas, e nem na base, até um mês atrás, você não tinha um lateral esquerdo. Para quem não sabe, o lateral esquerdo da base, do Sub-20, era o da Mata, que era um zagueiro improvisado. Agora, em fevereiro, o Flamengo trouxe da base do Mirassol, do Sub-20 do Mirassol, o Gustavo Ramírez, que não está pronto, se duvidar, nem para ficar no banco. Tá? Esse Gustavo Ramírez chegou mês passado. Até então, nem na base a gente tinha lateral esquerdo. Aí eu te pergunto, era o caso de ter prestado o Vinha? O Vinha está sendo muito pouco aproveitado. Está muito mal. Só que foi convocado para a seleção uruguaia. E se fosse emprestar o Vinha, tudo bem. Trouxesse outro, nem que fosse uma aposta. Nem que fosse uma aposta. A janela de transferência ainda está aberta, ainda dá tempo. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou falar com vocês sobre janela de transferência. Para mim, os erros que o Boto cometeu. Essa visão do Boto é horrível. Tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso com vocês. Hoje eu não quero falar muito, mas a situação é essa. A gente vai ter o Ayrton Lucas de titular e deve promover o Gustavo Ramírez, que acabou de chegar no Sub-20 do Flamengo. Para você ver a nossa situação. Então é isso, 1 ano e 7 meses, 8 contusões. Tá? A gente tem que rever muito a nossa composição de elenco, porque não está boa. Tranquilo? Também foi muito falado sobre renovação de Léo Pereira e Rossi. Muitos canais aí estavam noticiando e não foi nada disso. Eles já estão conversando sobre um aumento salarial dentro do próprio contrato. A ideia de renovação deles é final do ano. Mas para proteção para a próxima janela, eles vão receber um aumento bom de salário, porque eles tomaram uma importância muito grande. Né? O Rossi, se consagrou no nosso gol, e o Léo Pereira agora, que está um sério candidato a disputar uma Copa do Mundo, vai se valorizar muito. Então o Flamengo já vai se antecipar e dar um aumento para eles agora. Daqui a um mês, mais ou menos, eles já estão discutindo esse aumento salarial, tá? Mas não é renovação de contrato, como estavam falando aí. Mais uma novidade foi a convocação dos nossos uruguaios. Arrascaeta, De La Cruz e Varela, tá? Para mim, vamos ficar de olho. Vamos ver qual é a do Arrascaeta. Se ele jogar bem na seleção uruguaia, é porque realmente ele está se guardando para a Copa do Mundo. Aí assim que ele retornar, a comissão técnica chama ele e dá uma conversada. Entendeu? Que não é por aí, tá? Esse ano não é só Copa do Mundo, tem Flamengo também. E o De La Cruz também é bom ficar de olho para ver como ele vai se comportar, se ele vai ter uma sequência, se ele vai jogar os dois amistosos, quanto tempo ele vai ficar em campo, se ele vai dividir bola, se não vai. Eu acho até que ele tem entrado bem. Não sei porque que não joga mais. Acho que é uma questão médica. A única coisa que explica ele não vir entrando mais é isso, tá? E eu também queria falar com vocês, mas vou deixar para o vídeo de amanhã, sobre o Sub-17 do Flamengo. Sobre o Sub-20 do Flamengo. Queria trocar uma ideia, entendeu? Já vou logo falando a minha opinião. Apesar do bicampeonato da Libertadores e ter chegado na terceira final seguida, para mim é um Sub-20 nada demais. E amanhã no vídeo eu vou explicar o porquê e quero saber também a opinião de vocês, tá? Porque eu não acho nada demais. Se vocês acham alguma coisa, por que vocês acham, tá? Quero ver se vocês discordam ou concordam comigo. Até porque os dois destaques acabaram de chegar esse ano no Flamengo. É o Josmar, que é um garoto de 17 anos, tá? Que está jogando Sub-20. E o Rayan Roberto, que diferente do que falou um canal aí, que diz que fala a verdade, mesmo que doe nós mesmos, tal, falou que ele tinha 20 anos, ele fez 18 agora, dia 5 de março. Ele acabou de fazer 18 e o canal lá, 50 milhões, ele já tem 20 anos, será que daqui a pouco já não tem que vender? Porque ele tem 20 anos, ele tem 18 anos. E no meio de um time, que a maioria tem 19, 20 anos, já estão quase estourando a idade, entendeu? Dois jogadores que acabaram de chegar com 17 e o outro acabou de fazer 18 anos são o destaque, tá? Então depois eu queria conversar com vocês sobre o Sub-20 do Flamengo. Por que sobre o Sub-20? Porque ele é a principal fonte de material humano para o time de cima. Por exemplo, agora a gente vai ter que recorrer ao Sub-20. Entendeu? O Léo Pereira, ele não vai chegar a tempo para jogar a partida de quinta-feira contra o Red Bull. Então já está fora. A gente vai botar 2 titulares. Vamos ficar só com um reserva. Vamos supor que seja o Danilo. Vai deixar só um zagueiro no banco? O Pulgar também está suspenso, que pode quebrar um galho ali. Vamos ter que recorrer à base. Quem vai vir? O João Vitor? É confiável, não é? Então vamos trocar ideia sobre isso amanhã, tá? Então amanhã vai falar sobre o Sub-20 e sobre as janelas de transferência que está acabando agora, dia 27. Tá? Então era isso. Pedir de novo aí. Não deixe de compartilhar, de curtir. Deixa uma mensagem aí. Porra, vamos dar uma força. Vamos fazer canal pequeno
crescer, ser relevante, dar opção e mostrar a força do Flamengo na mídia social. Tranquilo? Então é isso aí. Raça, amor e paixão. Tamo junto, Mengão.